Olá, hoje a gente começa efetivamente com a introdução aos assuntos que vão rodear a gente ao longo de todo esse curso, que são os balanços de massa e balanço de energia. Hoje a gente começa com alguns conceitos básicos, o que está por trás disso, o que realmente isso significa, o que cada coisa dessa pode ajudar a gente a entender melhor como funciona. E para introduzir esse assunto, a gente começa realmente com a origem disso, né? A origem dos conceitos por trás disso, que é o princípio básico da conservação. Eu acredito que isso é bem conhecido por você aqui. Quando a gente fala na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa lei da conservação da massa, de Antoine Lavoisier, 1744. É uma teoria já bem antiga, bem consolidada, não tem nenhuma novidade assim para a gente quando vai falar dessa conservação como um todo, mas a gente consegue pegar alguns detalhes que podem ser atualizados e colocados dentro de um contexto para a gente usar aqui para estudar os balanços de massa. Né? Mais tarde a gente vai ver balanço de energia também, e entender como isso funciona na prática, como é que a gente pode calcular alguma coisa baseada nesse princípio de que as coisas não se perdem, elas se transformam. Então vamos observar aqui o primeiro, um exemplo bem clássico que tem de uma tubulação com área diferente. É um tipo de tubulação que aparece aqui com uma área maior, seguindo para uma área menor. Observe que o elemento representado aqui, um elemento fluido qualquer representado aqui, ele tem o seu formato definido pela área pela qual ele está passando, e quando ele encontra com uma área menor, ele muda o seu formato e continua seguindo. Mas o que tem de diferente aqui? Veja que, analisando esse elemento de um ponto a outro, ele tem uma determinada vazão, né, uma determinada velocidade, e também ele percorre esse caminho. Se a gente olhar lateralmente, ele tem uma distância que a gente consegue observar, representado por esse XA, que está aí na sua tela. Quando ele vai para uma área menor, veja que ele adquire outra velocidade para que seja mantida a vazão, e também a área lateral, né, a distância lateral que a gente consegue visualizar muda. Muda porque, para ser conservada essa massa que está sendo conduzida, ela precisa se estender ali, já que o tubo, né, como a gente está visualizando aqui, tem uma área, uma seção menor. Então, para compensar essa seção menor, ele aumenta a velocidade e também se distribui, ao invés de estar distribuído numa área grande, como no inicial, na área A, ele agora está numa área B menor. Então, ele vai realmente ficar diferente do que estava lá, porém, conservando a sua massa. A massa vai sendo conduzida dessa forma, e isso é o que a gente tem. Eu diria assim que foi o primeiro teste para mostrar que a massa se conserva, mesmo visualmente, ela aparentando estar diferente. Né? Que se a gente olhar essa distância do início ao final do XA e do XB, faz com que pareça ser algo diferente, mas é simplesmente a mesma massa sendo conduzida para uma etapa seguinte. Já nessa etapa aqui, a gente consegue ver uma definição, né, uma definição bem básica do balanço de massa, que seria uma análise das quantidades que percorrem determinado sistema. Né? A gente viu o que seria nessa tubulação, nesse esquema de tubulação com área que é reduzida. Mas vamos ver assim, o que representa esse balanço de massa? Posso dizer que representa a quantidade de massa de uma determinada amostra, depois de observadas as quantidades iniciais, finais e o que ocorreu ao longo de um processo. É interessante ressaltar que um balanço geral, assim, um balanço de massa, pode ser feito para sistemas
sem reação química, né? Sistemas nos quais não ocorre reação química, e também nos sistemas que ocorrem reações químicas. Além disso, a gente consegue usar bases atômicas, bases moleculares ou bases gerais, massa, volume, uma questão também que a gente coloca assim de vazão mássica, vazão volumétrica, e esses vão ser termos comuns de aparecerem ao longo do curso. E o balanço, no geral, ele é feito em um determinado sistema e deve conhecer as suas vizinhanças. Veja que já está surgindo aqui, já estão surgindo alguns termos novos, como sistemas e vizinhanças. E assim, eu já deixo uma chamada para tentar entender. Você sabe o que é um sistema e o que pode ser chamado de vizinhanças? Eu vou mostrar aqui um exemplo de um lago, né, um exemplo simples, e a gente tem que um balanço de massa pode ser feito, se a gente analisar em detalhes, claro, o que pode ocorrer nesse lago com o passar do tempo. Vou pegar aqui. Vamos começar observando cada uma dessas indicações. A gente tem aqui, por exemplo, uma taxa de entrada, representada por R1, tá? Uma taxa de saída, representada aqui de forma aleatória, só para ter símbolos para a gente deixar bem claro, R2, e tem também precipitação, evaporação e descarga no aquífero. Então veja que são 5 possibilidades para esse lago. O que pode acontecer? Lembra que o lago é simplesmente um reservatório natural, pode ser natural ou não, né? Mas um reservatório que contém água. Então vamos pensar, o que acontece nesse reservatório, nesse lago, com o passar do tempo? Infiltração da água no solo, ele pode sair para o aquífero, pode evaporar, a água evapora normalmente, e pode ter a precipitação, ter as chuvas que faz com que esse nível dele possa mudar, além de uma entrada e uma saída. O que eu chamo de entrada e saída? Se de repente ele tem um ponto ali, como a gente chama em açudes, em outros reservatórios, como o sangradouro, uma área que simplesmente coloca a saída ali, ele pode mudar o seu nível quando passa por ali, beleza, eu tenho uma saída. E esse lago pode estar em contato com um rio que abastece a sua entrada. Então, é possível ter todas essas questões, no mínimo essas 5, em torno de um reservatório, de um lago. Então, vamos olhar aqui. Pensando já em termos matemáticos, a gente sabe que o lago pode mudar o nível com o passar do tempo, né? O nível, a quantidade de água ali com o passar do tempo. E a gente pode fazer um balanço para avaliar como essa massa muda, o que ocorre realmente com ela. Então veja que a gente já está equacionando, está tornando isso como algo matemático. Então veja que a taxa de entrada mais a precipitação são coisas que estão inserindo material, inserindo água, vamos considerar aqui unicamente água, nesse lago. Então o que entra? Esses dois que estão em verde aí na sua tela. A taxa de entrada e a precipitação. E o que sai desse lago? Pode sair por evaporação, pode sair pelo sangradouro, como a gente deu exemplo lá, taxa de saída, e também da descarga de água no aquífero. Essas são as condições. E se eu faço todo o somatório do que ocorre aqui, eu vou ter que o balanço desse sistema vai ter um resultado, né? Se ele muda de volume com o passar do tempo, eu vou ter uma condição final menos uma condição inicial. Tranquilo? Acho que dá para ficar claro nisso até agora. Se muda, eu vou ter uma condição final menos uma condição inicial. Uma forma mais simples aqui é que a gente tem entrada menos a saída é igual ao acúmulo ou o decréscimo. Se não houver nenhuma mudança no sentido de aumentar ou diminuir nada nesse lago, o que entra é igual ao que sai, ou então entrada menos saída igual a zero. Essa é a primeira constatação que a gente pode ter aqui de um sistema. Se eu tenho entradas
tenho saídas e elas não mudam, entrada igual saída, o lago permanece com o mesmo nível com o passar dos meses, dos anos. Vamos pegar uma situação hipotética dessa. Se ele não muda, esse nível não muda com o passar do tempo, indica que tudo que entrou saiu, né? Ou tudo que saiu é proveniente do que tinha entrado antes. Não tem acúmulo, não tem decréscimo. Mais na frente a gente vai entender por que é importante estudar esses detalhes do que tinha antes e do que tem depois. Tá? Vamos lá. Vamos para um exemplo agora, pegando aqui já um sistema. Essa questão do lago é para a gente contextualizar com algo conhecido, algo mais comum para todo mundo. Mas vamos entender aqui o sistema. Coloquei aqui um reator químico, parte de uma tubulação, né, de um sistema de distribuição, de fornecimento de material que pode ter numa indústria. E, assim, na definição, a gente tem que o sistema, a gente considera qualquer porção arbitrária de um processo global que você deseja analisar. É só uma porção. O reator aqui, nesse caso, é o sistema. E o que a gente vai analisar é o que ocorre nele. Aqui, por exemplo, você consegue enxergar que tem uma entrada, uma setinha aqui indicando a entrada, e uma outra setinha bem pequena no fundo, indicando a saída. E nesse caso, a gente considera aqui um determinado, posso dizer, volume de controle, né, a definição. Você conhece esse termo, volume de controle? Se sim, beleza, a gente segue. Se não conhece, eu até sugiro, pare um pouco, veja os detalhes do que seria essa porção limitada do nosso conjunto global de operações antes de prosseguir. É muito importante ficar claro o que é isso. Bom, e aí seguindo, a gente analisa o sistema pelo que entra e pelo que sai nesse volume de controle. Assim como a massa lá no lago, né, a quantidade de água lá no lago, que possui uma entrada que alimenta o sistema, um determinado nível, pode ser visualizado também aqui, e uma saída, que descarrega o que foi produzido. Lembrando que, assim, esse exemplo é um exemplo hipotético, eu peguei aqui um reator. É importante falar que, diferente de um lago, que a gente simplesmente considerou a entrada e a saída de água, em um reator ocorre, espera-se que ocorra, né, as reações químicas. Então, vai entrar e sair a mesma coisa? Não exatamente. Vai entrar componentes, reagentes químicos e vai sair produtos, é o que se deseja. Claro que vai sair remanescente de reagentes no final, mas isso é uma outra etapa do nosso estudo. Basicamente, a gente quer uma análise aqui que entrou componentes, eles reagiram e saiu no final. Ah, mas eu vou ter meu equilíbrio, eu vou ter a minha conservação da massa? Sim. Porém, a forma de analisar não pode ser direta como a gente pensar. Entrou água, saiu água. Todos os componentes que entraram vão sair, mas eles vão sair na forma de outros produtos, de outras estruturas químicas. Claro, também isso é uma parte muito introdutória e a gente vê os detalhes disso ao longo do curso, conforme a gente foi estudando processos sem reação química e processos com reação química. Tranquilo? Então, para as classificações aqui, geralmente as classificações dos sistemas seguem dois caminhos. O tipo, o espaço que ele ocorre ali e o tipo de processo. Então, vamos pensar aqui, batelada, contínuo e semicontínuo. Se esses termos são novos para você, tranquilo, a gente consegue entender em detalhes cada um deles conforme o curso for andando. Também não se preocupa com isso agora, mas está bem tranquilo. E a outra etapa, que são os processos estacionários e transientes. Vamos começar aqui entendendo o que seria, de forma bem rápida, bem superficial, o que seria esse sistema por batelada. Batelada funciona o seguinte, veja que você tem aqui uma alimentação, observe que com o passar do tempo, você tem a alimentação no sistema, ele sempre é alimentado, e há um indicativo aqui embaixo, veja nosso xizinho piscando, que não tem uma saída.
Então, o sistema simplesmente está alimentando o reator, ou qualquer outro meio aqui, mas vamos continuar com o nosso exemplo do reator. Alimentando o reator e não tem saída. Isso vai ser alimentado até que ponto? Até que eu tenha a quantidade de componentes necessária aqui para que a minha reação ocorra. Ou seja, eu tive uma primeira etapa de alimentação do sistema e depois eu vou ter uma etapa de reação. Então, observe, etapa de alimentação, etapa de reação e, na sequência, uma etapa de retirada dos meus produtos. Veja que o X agora foi transportado, ele está na parte de alimentação. Então, nesse momento, eu não tenho mais alimentação. Provavelmente não tem mais reação ocorrendo, ou pelo menos não tem reação de forma efetiva ocorrendo no meio. Essa é a característica do meu sistema de batelada. Eu tenho simplesmente uma alimentação constante por um período esse no qual não tenho nenhuma saída. Depois eu tenho uma etapa unicamente de reação, então não tem entrada, não tem saída, eu tenho a minha reação acontecendo. E por último, tenho a etapa que não tem mais a entrada, não é mais desejável ter reação, mas pode ocorrer ainda um resquício de reação, mas o ideal é só entrada, só reação e depois só saída. Então, bem resumido, esse é o processo em batelada. Na sequência, a gente tem um outro tipo de processo, aqui ocorrendo em um sistema contínuo. O que vem a ser um sistema contínuo? Observe aqui que conforme eu alimento o meu sistema, o reator está recebendo componentes e também está descarregando. Isso indica que ele está produzindo. As reações químicas, as misturas, tudo que está envolvido aqui no processo do reator acontece normalmente. Então, num processo contínuo, o reator sempre reage, sempre recebe os produtos da alimentação e sempre descarrega. É o ideal, entre aspas, assim vamos dizer, porque ele gera uma alta produtividade. Olha só, reagentes estão entrando no meu sistema. Quando eu falo reagentes, eu estou sendo bem simplório, assim, bem direto. Claro que entra o catalisador, tem o controle de processo, tem uma série de variáveis que envolvem aqui o nosso sistema. Mas só para a gente falar da diferença, sempre está sendo alimentado o sistema, a reação está ocorrendo e eu estou retirando o meu produto. Então, nesse caso, observe que não há a diferenciação de etapas como o sistema de batelada. Simplesmente ele fica, está alimentando, está reagindo e está retirando os produtos. Beleza? Tranquilo aqui. Um outro processo que tem é o semi-contínuo. Veja a diferença, é bem sutil essa diferença, mas olhe que a quantidade retirada aqui é diferente da quantidade da alimentação. Ué, mas como assim? Como é que eu retiro mais do que eu alimento? Lembre que aqui a gente não está falando em quantidade ainda. Nada de quantidade está sendo relacionado nesse ponto. A gente simplesmente tem uma alimentação por partes, mas tem uma retirada contínua. A quantidade de reagentes é colocada de uma vez e os produtos vão sendo tirados normais com o passar do tempo, como se fosse um processo contínuo. E qual a diferença entre eles? Há detalhes desses processos que a gente só consegue enxergar com o desenrolar do tipo de equipamento. Essa é uma parte bem mais avançada quando a gente começar a estudar os reatores, os tipos de produtos, os materiais que são gerados a partir de cada um. Então, qual a diferença do semi-contínuo para o contínuo? No contínuo, a alimentação é constante. No semi-contínuo, a alimentação é por partes. Simplesmente alimenta uma quantidade X, essa quantidade começa a reagir e você já vai retirando os produtos. Quando for necessário, tem uma nova alimentação, mas os produtos estão lá, eles continuam sendo retirados. É fundamental que esse tipo de reator tenha uma saída praticamente constante de produtos. Isso é bem interessante do ponto de vista técnico, porque você consegue deixar a sua linha de produção, trabalhando ali, o seu material é sempre gerado e você controla a alimentação.
Tem umas nuances, uns detalhes desse processo semicontínuos que a gente consegue ver em detalhes, mas fica ligado nisso. Batelada, contínuo e semicontínuo. Precisa muito que a gente entenda a diferença entre eles, porque os balanços vão ser totalmente diferentes um do outro, dependendo do sistema que a gente está usando. Batelada, contínuo, semicontínuo, ok? Passando agora para essa outra etapa, para entender os processos estacionários e transientes. Para os processos estacionários, o que a gente tem é que assim, as principais variáveis do processo, né, não se modificam com o passar do tempo. Então, um exemplo aqui, a variação da massa, o dm/dt é igual a zero. Isso indica que a derivada da massa em função do tempo é nula. Fixe bem, não há variações com o passar do tempo. As minhas propriedades permanecem constantes. O que eu posso dizer nesse momento como constante? É tudo mágico aqui, não vai mudar nada? Não, mas a análise global faz com que elas permaneçam ao longo do seu processo. E isso vai ter uma implicação física e matemática, principalmente matemática, na forma de como a gente vai avaliar. A equação diferencial igual a zero indica que meu termo é constante. Tem uma série de questões e equações que eu consigo ajustar quando esse termo é constante. Na etapa seguinte, quando o termo não é constante, a gente tem um processo chamado de transiente. O que é um processo transiente? Ao contrário do estacionário, ele apresenta variações com o tempo das suas principais variáveis de processo, como exemplo aqui a variação da massa, que é o principal que a gente considera. O dm/dt aqui pode variar com o tempo, ou seja, ele não é nulo. Se não é nulo, tem implicações físicas e matemáticas, claro, que a gente vai trabalhar. E assim, note que um processo ele pode apresentar variáveis que estão em transição com o tempo, né, são transientes, e outras que estão em regime permanente. A gente tem assim que a tendência dos processos como um todo é que eles sejam operados em regime permanente. É mais fácil, é mais tranquilo, fica mais uniforme. Mas em situações como início de um processo, na partida ou no início de uma nova etapa, ou também quando você faz uma mudança de set point, uma mudança na configuração do processo, há o regime transiente. Então, é fundamental que a gente entenda como esse regime funciona.